Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente, que é uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa do dono para tudo. E no Café com o Campa, eu sempre trago um assunto pontual aqui, um assunto que tem a ver com você ter uma empresa inteligente, promovo um debate no final e respondo perguntas, aquelas dúvidas que você tem. E hoje o assunto é: o que faz os colaboradores renderem mais numa empresa inteligente? Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa que não precisa que somente o dono seja inteligente, que não precisa que somente o gerente, somente um ou outro colaborador seja inteligente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma empresa inteligente, ela tem gestão, ela tem processos, ela tem indicadores, as pessoas sabem o que fazer, sabem quando fazer, sabem como fazer e sabem por que fazer. Assim a empresa funciona. Ninguém tem que estar lá empurrando, mandando, ficando em cima das pessoas. Simplesmente as coisas acontecem. Isso faz com que você, empresária, você empresário, não fique com aquela necessidade de ter que estar lá em cima o tempo inteiro, ter que estar lá cuidando, fiscalizando, microgerenciando. A consequência disso, com organização, com gestão, não tem incêndios para apagar, não tem problemas, as coisas fluem normalmente. E é assim que é para ser. Esse é o jeito certo. As coisas numa empresa, elas têm que acontecer. Não tem que alguém estar empurrando, ter que estar dando corda. Não precisa acontecer isso. E quando você consegue isso na tua empresa, você consegue parar, fazer aquelas coisas de empresários. O que seriam aquelas coisas de empresário mesmo? Seria olhar os números, olhar os indicadores. Qual foi a última vez que você parou a olhar indicadores e você tomou decisões com base nos indicadores? Quando foi que você fez isso? Aconteceu alguma vez? Lembra da última vez que você conseguiu? Isso é a rotina de um empresário, dono de empresa inteligente. Olhando indicadores o dia inteiro. Peraí, só um pouquinho. Esse meu processo aqui de produção está meio devagar. Aqui eu acho que dá para render mais. Dá para conseguir tirar mais resultado, dá para fazer a gente fazer mais rápido, fazer melhor, dá para melhorar a qualidade. Ah, mas se eu olhar que esse meu processo de vendas, eu estou perdendo, minha taxa de conversão está muito baixa, eu preciso melhorar isso. Se eu melhorar, você entende que assim, ó, uma empresa ela é composta de pequenos parafusos que você vai ajustando, aperta aqui, aperta outro ali e vai melhorando o resultado. Não é uma fórmula mágica. Ah, Campa, eu queria uma fórmula mágica. Eu não tenho fórmula mágica para te dar. Eu não cresci em nenhuma empresa minha com fórmula mágica. Eu cresci fazendo coisas de empresário, olhando esses indicadores, ajustando. Mas o que mais é coisa de empresário? É poder olhar mercado, poder olhar tendência, poder olhar concorrência, olhar aquilo que os clientes estão pedindo e você não está vendo. Por que estou perdendo o cliente? Por que o meu concorrente está me matando em preço? Não é só por causa do preço, tem outras coisas por trás. Isso é coisa de dono. Então, quando você consegue parar e fazer essas coisas de dono, você consegue melhorar o lucro da tua empresa. Saca que é tudo conectado? Mas como é que eu vou parar fazer essas coisas de dono se eu tenho que eu fazer tudo na minha empresa? Se eu tenho que eu estar mandando as pessoas, ter que estar cobrando, aí elas não dão conta, tem que eu fazer. É impossível, é uma roda viva, uma roda viva. Então, para sair dessa roda viva, esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Ter uma empresa que não depende de você para tudo, diminuir os incêndios que você tem, e aí sim você vai ter lucro. É um caminho. E é isso que eu te treino para que você possa fazer. Mas vamos lá. O tema de hoje é justamente esse. Como é que eu faço para os colaboradores renderem mais? Se eu tenho uma empresa inteligente, como que eu faço para os colaboradores render mais? E como que eu faço para os colaboradores render mais para eu ter a minha empresa inteligente? E queira ou não queira, para você ter uma empresa saudável, uma empresa inteligente, você precisa das pessoas dando conta do recado, das pessoas cumprindo. Agora, pergunto para você assim, ó, deixa eu te contar, na minha primeira empresa, o que acontecia? Eu contratava, por exemplo, assim, eu vou contratar um vendedor, contratei um vendedor, aí o cara, queria que o cara vendesse, óbvio, né, Campa, claro, contratou um vendedor para vender, mas às vezes ele não tinha atendimento para fazer. Aí eu queria que ele, de repente, fosse com a equipe de implantação, lá era sistema de gestão, minha primeira empresa, de repente eu queria que ele treinasse o cliente, de repente eu queria que ele fizesse outras coisas que não tinham a ver com o vendedor. Ou às vezes, não, cara, você só vai vender, e aí, puxa, mas tá vendendo pouco, não tá dando resultado. Aí contratava um programador de computador, cara, mas ó, o serviço tá pouco aqui, vai lá ajudar o vendedor, vai lá fazer demonstração, vai fazer outras coisas. Acontecia, aí eu olhava lá, mas cara,
Você não está programando como eu quero, não está bom, os resultados não estão acontecendo. O financeiro, contratava alguém para o financeiro, quando via estava lá tendo que atender telefone, tendo que dar suporte, e aí eu olhava lá, puxa, mas não está legal, as coisas não estão organizadas do jeito que eu quero aqui no financeiro. Como medir o resultado de colaborador? Como eu sei se ele está eficiente ou não? Indicadores é a resposta. Indicadores. É um exemplo que eu já falei zilhões de vezes, mas eu vou falar de novo para ficar claro. Imagina que você me diga assim, Campa, coloca uma camisa bonita para fazer a live hoje, tá? Aí o Campa pega essa aqui, essa bonitinha, com a logo de um passarinho aqui, pretinha, passadinha, legal. Aí você olha assim, Campa, isso é camisa de vir para uma live? Eu pedi para você vir arrumadinho, você não veio arrumadinho. Tá, criatura, mas o que é arrumadinho? Então, o que é arrumadinho? Primeira coisa, eu tenho que pensar aqui, Eu tenho que pensar assim, critérios. Critérios são algo indiscutíveis. Qual é o critério? Campa, você tem que botar uma camisa preta, ela tem que ter gola polo, ela tem que ter botões, tem que ter um desenho de um passarinho aqui do lado. Sacou? Então não tem discussão. Se eu tiver de branco, cara, você não tava de preto como eu te pedi. Essa é a diferença, clareza. Agora, como é que eu vou medir, então? Pegando isso para colaboradores. Colaboradores, eu meço em cima de números. Quando eu olho números, não tem discussão. Se eu falar para o colaborador, olha, sua função aqui, tua responsabilidade, todos os dias, é que você tem que produzir 10 canecas brancas com o logo do empreendedor líder aqui. A logo tem que ter no máximo 10 centímetros de largura, 2 faz de conta, né? Não estou medindo aqui. 2 de altura e tem que ser exatamente nessa cor que está aqui no modelo, tá? Então tá, primeira coisa, tá lá ciente que é isso que ele tem que fazer. Segunda coisa, eu vou ter um indicador, número de canecas produzidas. Outro indicador, tempo de produção de cada caneca. Outro indicador, número de canecas produzidas dentro do padrão. Então eu vou poder medir, eu queria 10 com esse padrão nesse tempo. Aí eu vou olhar no final do dia, cara, você só produziu 8, você demorou para demorar meia hora, você demorou 40 minutos e das 8 que você fez, 2 estavam erradas. Pronto. Aí eu estou olhando o número. Estou olhando o número que eu estou conseguindo dizer exatamente o que está acontecendo. Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença disso? A diferença disso é que normalmente no dia a dia, aquela rotina, contrata um funcionário e diz, cara, você vai ter, tua função aqui é produzir canecas. Mas você tem que produzir o melhor que você puder, na melhor qualidade que você puder e no melhor tempo, sacou? Saquei. Bora lá fazer caneca? Bora. Aí o cara vai lá e começa a fazer caneca. Aí você olha no final do dia, cara, mas você só fez 5. Ficou o dia inteiro e só fez 5. Ah, fulano, mas eu caprichei nessas 5. Olha que bem feitinha, logo mudei aqui, era pra ser laranja. Aí eu botei vermelho, achei que ficou mais bonito. Aí você dá um esporro no cara. Entende? E o cara, coitado, fez o melhor dele. Fez o melhor. Na cabecinha dele, 5 tava bom. Você não deixou claro pra ele que você queria 10. Você queria uma a cada meia hora, que a logo tinha que ser exatamente igual aquele modelo que você deu pra ele. Você não deixou claro. Saca a diferença? Isso muda todo o jogo, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para você medir resultado. E aí você pode me falar assim, se você não me falar, eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando nesse momento, tá? Ah, Campa, mas eu não consigo no mercado contratar gente que faça isso. Gente que cumpra exatamente meus padrões. Essas pessoas não existem, Campa. As pessoas hoje em dia não querem mais nada com nada. Ou então aquela que eu mais adoro ouvir, mas na minha área. É que assim, para os outros é fácil. Mas na minha área, aqui na minha cidade, não tem gente para fazer caneca. Não tem profissional qualificado. Vamos quebrar isso. Vamos quebrar isso. Não é que não tenha. Existem profissionais em 99% das áreas, das atuações, existe. Existe gente que faz trabalho bem feito. Só que talvez você não esteja encontrando. Talvez você não esteja querendo contratar do jeito certo. Já fiz, inclusive, lives aqui. Tem vários conteúdos meus no Instagram, tem vários lá no YouTube falando sobre contratação. No Empreendedor Líder, inclusive, a gente desenha todo o caminho para você contratar as pessoas do jeito certo. Inclusive, todo o conteúdo que eu trago nas lives aqui é baseado no que eu ensino lá no Empreendedor Líder. Só que lá é completo, lá em sequência, lá é passo a passo, meu conteúdo sempre sai de lá. Então, essas pessoas existem. A não ser, é claro, que você esteja numa cidade com 5 mil habitantes
e você queira contratar um engenheiro nuclear. Talvez na tua cidade não tenha realmente algum engenheiro nuclear. Ah, mas quero contratar alguém para fazer caneca. Vai ter, com certeza. Quero contratar um mecânico. Vai ter um serralheiro. Vai ter. Então, existem pessoas. É só saber contratar. Mas esse não é o tema da nossa live aqui. Esse não é o nosso tema. Mas assim, ó, vamos falar aqui, ó, os maiores erros, tá? Os maiores erros que as pessoas cometem, assim, na hora de esperar resultado dos colaboradores, esperar que as coisas aconteçam, enfim, ter pessoas ali que contribuam para a empresa. Eu vou citar, assim, 4. Campa, são só 4 erros? Eu adoraria dizer que são, mas não são. Existem trocentos erros que as pessoas cometem, erros que eu cometi no meu tempo de empresário bombeiro, e é normal. Ninguém para ensinar essas coisas pra gente. Aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ninguém faz isso. Infelizmente, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, a gente vai aprender com erro e acerto. Eu aprendi na marra, investindo muito em curso, viajando muito, falando com muitas pessoas, fui aprendendo. Mas assim, quais são os maiores erros na hora de esperar resultados das pessoas? O primeiro erro é contar com a competência da pessoa. Não sei se você já fez isso. Não sei se você ainda faz isso. Mas se você faz, contar com a competência é contar com a sorte. Eu, na minha visão, eu não sou um cara de sorte, tá? Não sou sortudo, eu não conto com a sorte. Eu conto com estratégias. Eu conto com gestão. Eu conto com fazer as coisas do jeito certo. Agora, contar com a sorte pode ser que dê, pode ser que não dê. Então vamos lá. Se eu conto com a competência, imagina o seguinte, esse é um pensamento muito comum que eu inclusive já tive. E quando eu tive, eu errei o pulo. Qual que era o pensamento? O pensamento era assim, peraí, só um pouquinho. Eu tô tendo que trabalhar demais, eu tô tendo que empurrar as pessoas, eu tô tendo que estar em cima o tempo inteiro, porque eu não tenho gente competente, porque eu não pago bem o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de contratar pessoas com 1 ano, com 2 anos de experiência, eu vou contratar pessoas com 5, com 10, gente que já trabalhou em empresas maiores do que eu, e eu vou pagar bem esses caras. Aí se eu pago bem, claro, se eu pago bem o cara vai render pra caramba. Esse era o meu pensamento. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a selecionar. Vou selecionar as pessoas com mais experiência, com mais resultados. E cara, quando você ganha aí? Eu pagava 3 pro mais ou menos, e o cara ganhava 5 na empresa onde ele estava, eu ganho 5. Cara, se eu pagar 6, você vem? Cara, demorou. Tô aí, amanhã eu tô aí. Beleza, o cara, vale a pena pagar 6. Às vezes nem tinha para pagar, né? Mas é o pensamento. Não, mas vale a pena, o cara de 6 mil, cara, vai render. No outro dia o cara vai revolucionar a minha empresa. Aí pagava, o cara vinha na minha empresa, adivinha o que acontecia? Ele rendia igual o cara que estava com os 3 mil lá, às vezes até pior. E depois que eu fui descobrir, depois de muitos anos eu fui descobrir por quê. Não é que aquele cara era bom. Não é que os resultados que ele dava na empresa anterior era mérito dele. Acontece o seguinte, a empresa que ele trabalhava antes era uma empresa maravilhosa, o cara tinha processos, tinha gestão, era uma empresa inteligente, o dono não tinha que empurrar. Então ele chegava na empresa, o nível de gestão que a empresa tinha, o nível de organização que a empresa tinha, fazia ele render. A forma como ele era treinado, como ele era cobrado, como ele era acompanhado, fazia ele dar resultados. Aí na minha empresa lá não tinha nada disso, a minha empresa não era uma empresa inteligente, eu era, mas a empresa não era, o cara não produzia. Então o cara custava dinheiro. E isso que eu tô te falando, Campa, você era burro fazer isso. Cara, tem muitos empresários que fazem exatamente a mesma coisa. Contrata os caras. Não, agora, ontem eu falei com um amigo meu que eu conheci faz pouco tempo, mas a gente já fez uma amizade legal. Eu tava num mastermind, e falando com esse amigo, ele me disse assim, Campa, eu tô montando uma loja em outra cidade, inclusive, mas ela vai funcionar, eu não vou ficar lá o tempo inteiro. Eu vou fazer ela funcionar sozinha. E como que eu vou fazer isso? Eu botei câmera de segurança e eu contratei uma gerente que trabalhou num grande do mercado. Então essa pessoa é extraordinária. E eu olhando, não tinha intimidade ainda com o cara, né, olhando, cara, daqui uns dias você vai vir me reclamar aqui, mas faz parte, né? Se eu falasse também ele não ia acreditar, é a primeira vez que ele tá apostando num gerente bom, para ele estar convencido que aquilo é o jeito certo, então ele vai ter que esperar, ele quebrar a cara para depois ele ver que isso não é solução. Mas por quê? Porque essa pessoa que ele está contratando vem com uma bagagem incrível de uma empresa que é incrível, uma empresa que é multinacional, que tem unidades em várias e várias cidades mundo afora. Essa pessoa ela não vem com a bagagem de lá, ela vem sabendo executar aqueles processos que aquela empresa tem. Então, por causa daqueles processos que a empresa tem, naquela empresa, ela conseguia resultados incríveis.
na empresa dele, eu sinceramente duvido. Ele não sabe nada disso que eu estou falando aqui. Então, se entende a diferença? É contar com a sorte. Existe um outro erro, que esse aqui eu já inclusive dei aqui no exemplo, no começo da live, que é o mais clássico, que é não deixar claro o que espera da pessoa. E não deixar claro, vou te contratar para você fazer canecas, faz o melhor que você puder, a máxima quantidade que você puder e mais bem feito possível. Ah, mas eu deixei claro, Campa. Não está mensurável, não tem um número. Então, isso não é deixar claro. A pessoa, quando você fala esse tipo de coisas para a pessoa, faz o melhor que tu puder, o mais bem feito que tu puder, na melhor qualidade, no menor tempo, a maior quantidade, a pessoa na cabecinha dela, olha o que eu vou te falar, na cabecinha da pessoa ela forma um número, tá? Ela forma um número lá. Ah, então para eu fazer bem feito, para eu fazer o máximo que eu puder, cara, eu vou me esforçar, eu vou fazer 5. Eu fazer bem feito, eu vou inovar, vou mudar aqui. Na cabecinha dela, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, de repente, ela faz a 5, mas você queria que fizesse 10. Mas então fala para ela, cara, é 10 que você tem que me entregar. É nesse tempo, é nesse prazo, na qualidade desse jeito. Descreve isso, deixa claro. Quando não há clareza, há aqueles impasses. A pessoa na cabecinha dela está fazendo certo, está fazendo melhor e ela se sente até injustiçada. Mas, cara, eu me dediquei pra caramba nessa empresa. Eu me dediquei horrores para fazer as coisas bem feito e o cara só me critica. O cara me cobra. Você entende a diferença? Essa é a diferença. Se você olhar aqui, ó, eu tenho vários Reels aqui no meu Insta, e eu falo de colaborador com resultado, você não tem ideia a quantia, que a gente acaba, coisa de funcionário a gente acaba pagando. O nosso negócio aqui não é para funcionário, é para empresário. Então quando vem funcionário, dá uma reclamadinha, lá a gente apaga. Se ele xinga, a gente bane ele para ele não ver mais nada da gente. Por que eu faço isso? Porque senão o Insta começa a mostrar para mais e mais funcionários e o meu negócio não é para funcionário. Entende a diferença? É um negócio que você tem que aprender nas suas redes sociais. Tá? Se começa a vir comentário de gente que não é teu público, vai lá e apaga pro Insta entender que você não quer aquele público ali. Mas enfim, o que eu ia falar é que eu vejo muito isso. Eu vejo muito funcionário que diz, eu me dediquei 20 anos pela minha empresa, eu fiz o meu melhor, eu sacrifiquei a minha vida por causa dessa empresa. Aí na hora que foram promover alguém, promoveram um outro lá só porque o cara aparece, só porque ele é puxa-saco. Não é. É porque talvez o outro tenha entendido o que a empresa quer. Talvez o empresário tenha sido claro para aquele outro, para aquela outra pessoa ali que tá achando que se dedicou a vida inteira, fez o seu melhor, não. Então isso é o que mais ferra, tá? Isso, guarda aí, ó. Isso é o que mais ferra. Toda vez que você olhar o resultado de um colaborador, não tá bom, não tá como eu quero, a primeira coisa que tem que fazer é chama o cara. Cara, você entendeu o que eu quero? Descreve para mim o que eu quero que aconteça aqui no teu dia a dia. Eu aposto, sinceramente, ó, eu não estou falando isso para criticar. De forma nenhuma. Quem sou eu para estar criticando? Eu estou aqui de verdade para ajudar. E como eu treino empresários, eu sei que essa é a realidade. Eu aposto que você que é um empresário apagador de incêndio, você que reclama da tua equipe, você que acha que a equipe não produz para você, se eu chegasse na tua empresa e eu entrevistasse um por um e perguntasse para cada um dos teus funcionários, ó, fulano, me fala, o que você acha que o teu chefe espera de você? Aposto que a maioria não ia saber responder. Eles iam dizer, ele espera que eu faça bem feito, ele espera que eu cumpra com maestria, que eu me desempenhe. Mas isso não é clareza, isso não é mensurável, maestria não é mensurável, bem feito não é mensurável, você precisa um número que bata, Então esse é o segundo erro. Terceiro erro qual que é? Terceiro erro, para mim, de verdade, é o pior de todos. É o microgerenciamento. O que é microgerenciamento, Campa? Microgerenciamento é ter que ficar em cima das pessoas o tempo todo. É aquele empresário que chega lá, ô João, agora você viu que chegou cliente? Atenda aquele cliente lá, tá? Ô Maria, essas caixas aqui, você pega daqui, você tira, coloca lá. Pedrinho, vai lá naquele cara, fala pra ele tal coisa, se ele responder não sei o que, você responde tal coisa. Ô Joaquim, você fez aquilo que eu te mandei? Ô, como assim, cara, não fez? Ô, Manuel, aquele negócio ali que eu te pedi tá errado, cara. Você não cumpriu. Paulinho, aquele relatório, cara, cadê o relatório? Isso é microgerenciamento. Tem que mandar as pessoas fazer tudo, dizer como é que as pessoas têm que fazer. Ó, agora você pega essa caneca, você coloca de água, mas a água aqui, daí se coloca lá, assim, a asa tem que ficar para esse lado. Isso é microgerenciar.
E quando você não puder microgerenciar, sabe o que as pessoas vão fazer? Ah, Campa, mas eu estou na minha empresa o tempo inteiro. Você não fica doente. Se garante que você tem uma saúde impecável. Você não precisa de férias. Ah, mas quando eu saio de férias, eu fico na câmera do celular ali, fico olhando as câmeras. Daí eu mando um áudio aqui. Eu já vi gente fazer isso. Você acha que não? Já vi. Daí eu mando um áudio. Aqui tá demorado. Olha aqui, fulano. O cliente tá lá parado há tanto tempo. Tá. Daí eu vou te perguntar, primeira coisa. Isso é férias? Pra mim não é. Eu quando tiro férias, eu tiro férias de verdade. Eu desligo. Claro que eu penso na empresa, óbvio, né? Todo empresário está pensando, como é que eu vou melhorar a empresa? Mas eu não fico olhando as pessoas, não fico me ligando, não fico me mandando WhatsApp perguntando se faz isso, se faz assado. Eu tiro férias, de verdade. Elas sabem que se me perguntarem, eu vou para cima. Cara, como é que tu está me perguntando se é tua responsabilidade? Ah, Campa, mas eu coloco bons gerentes lá, daí eles fazem isso. Será? Se você contar com a sorte, né? Se você cometeu o erro 1 lá, contou com a competência, e deu sorte, legal. Mas reze, pelo amor de Deus, para que esse cara não saia da tua empresa. Porque se ele sair, você tá F, né? Para não dizer aquela palavra. Mas se ele sair, vai sobrar para você. Você vai voltar tudo como era antes. Então, se a tua empresa não depende de você microgerenciando, mas depende do teu gerente microgerenciando, reze todo santo dia para esse cara não ficar doente, para esse cara não arrumar uma proposta melhor, porque ele vai arrumar. E sabe por que ele vai arrumar? Porque outro empresário que não tem uma empresa inteligente vai estar de olho nele. Vai estar achando que ele é bom, que ele dá resultados, porque ele é bom. E ele vai pegar esse cara, vai pegar esse cara para ele, tá? Então fica de olho aí, fica de olho aí. Microgerenciamento, ele é errado também porque ele massacra as pessoas. Ele massacra. Por que massacra? Porque quando você começa a microgerenciar, dizer para as pessoas tintim por tintim o que tem que fazer o tempo inteiro, fica em cima o tempo inteiro das pessoas, você dá o recado para elas de que elas não têm um cérebro, de que você contratou os braços e as pernas da pessoa. O cérebro é você. Elas só tem que fazer o que você manda. Então você vai limitando a tua equipe. Elas vão se sentindo sufocadas. Elas chegam no final do dia, ufa! 18 horas, que bom. Sexta-feira, uau! Aí chega no domingo, de noite elas começam, ai, amanhã é segunda, tudo de novo, tem que ir para aquele emprego de M lá, não. Quem sabe um dia eu arrumo coisa melhor. Aí ela fica de olho no amigo que falou do emprego melhor e quando você menos espera ela te deixa na mão. Tá? Essa é a real. Quer ficar microgerenciando as pessoas? Saiba. Isso é que vai acontecer. A não ser que você tenha um cara assim muito incompetente, o cara aqui é muito ruim, ele vai ficar com você. Ele sabe que ele não vai arrumar coisa melhor, mesmo ele vai ficar com você. Tá? Então essa é a pegada. Campa, você está falando que tem que deixar soltas as pessoas, fazer o que elas querem e pronto? Nunca. Fazer isso é delargar. Delargar. Nunca delargue nada na tua empresa. Delargar é contratar alguém, cara, dá teu jeito lá, te vira e pronto. Nunca. Sobre hipótese alguma, faça isso. Eu estou falando que você tem que ter gestão, que você tem que ter processos, que você tem que ter indicadores, que você tem que comprometer as pessoas. Vamos falar aqui do quarto erro. Acabei de falar, o quarto erro é esse, delargar. Delargar. Então vamos repetir assim, vamos revisar aqui. Quais são os 4 maiores erros? São só 4, Campa? Não, existem trocentos. Mas os maiores, o que mais pega aí, o que mais incomoda aí? Ficar contando só com a competência, achar que contratar gente competente está tudo certo. Segundo erro, não deixar claro o que as pessoas têm que produzir para você. Não deixar claro o que as pessoas têm que produzir para você. Quarto, excesso de microgerenciamento, excesso de ficar em cima das pessoas. E quinto, delargar, deixar na mão das pessoas. Então vamos lá. O que eu preciso ter essencialmente na minha equipe? Existe algo, não é um segredo de Estado, mas é algo que tem que acontecer. Quer ter gente ali que dê resultados para você? Existe uma característica. E essa característica chama-se comprometimento. O que é o comprometimento? Comprometimento é aquele cara que veste a camisa da tua empresa. Não interessa se é a tia do cafezinho, se é a tua secretária, se é o teu técnico, se é o teu vendedor, se é o teu comprador, se é o teu analista financeiro, se é o teu gestor de marketing, se é o teu gerente financeiro, teu gerente administrativo, teu gerente de produção, não interessa. Não interessa. Esses caras têm que vestir
camiseta da empresa, tem que vestir a camisa da empresa. Tem que. Isso se chama comprometimento. Alguns chamam de engajamento, sei lá, tá valendo. Eu gosto da palavra comprometimento. Que assim, ó, a pessoa que está comprometida, ela faz mais. Ela faz mais pelas coisas, pela empresa, ela faz mais. Campa, como que eu contrato uma pessoa comprometida? Não contrata. Não contrata uma pessoa comprometida. Não tem como. Me ensina a contratar uma pessoa comprometida. Eu vou ter que aprender, porque até hoje eu não aprendi. O que eu aprendi é que a gente não contrata uma pessoa comprometida. A gente contrata uma pessoa comprometível. Primeiro critério, a pessoa tem que ser comprometível. Então, na hora que eu vou contratar, eu já falei muito sobre isso aqui, sobre contratações. Lá no Empreendedor Líder, inclusive no módulo de pessoas, eu ensino o que você tem que olhar na hora de contratar umas pessoas. Como é que você vai fazer uma entrevista, como é que você vai entender essa pessoa, como é que você vai mapear, como é que você vai selecionar. Mas a primeira coisa que você tem que ter claro, que é uma pessoa comprometível, tem que ter alguém que feche com a cultura da tua empresa. Então, dito isso, a tua empresa tem que ter essa cultura desenhada. A tua empresa tem? Você tem a cultura? Tá claro para você? Tá claro por que você faz o que você faz? Tá claro aonde você quer chegar? Existem estratégias claras para chegar lá? Tá claro os valores que a tua empresa respeita? A história é contada inúmeras vezes para as pessoas? Como é o jeito de agir na tua empresa? Qual é o cliente ideal? Está claro para todo mundo? Qual é o tipo de colaborador ideal? Está claro na tua empresa? Se está claro, isso é cultura. Se você vive com base em determinadas regras e códigos de etiqueta e todo mundo está respeitando aquilo ali, está clara a cultura. Se cada um faz o que quer, se você perguntar para o teu colaborador por que você acha que a nossa empresa existe e ele falar que é para vender pão, é para consertar carro, é para fazer contabilidade, não está clara a cultura. Não está claro. Então a primeira coisa, para e fecha a cultura. Monta a cultura da empresa, desenha a cultura. Módulo 4 do Empreendedor Líder, cultura da empresa. Então tem que ter isso bem claro, tem que estar bem ciente. E as pessoas que se contrata tem que fechar com a cultura. Fechou com a cultura, você já começa assim, massa, esta pessoa é uma pessoa comprometível. Eu consigo comprometer ela. Então veja bem, por mais que você não contrate uma pessoa comprometida, você pode comprometer uma pessoa comprometível, uma pessoa que deu match ali com a cultura da tua empresa, tá? Você consegue comprometer. Mas para comprometer, você tem que ter algumas coisas muito claras. E a primeira coisa, claro, na hora de comprometer alguém, um talento, é você poder mostrar para ela, que eu chamo isso de bom motivo, tá? O que é dar um motivo? Deixar claro para ela por que a nossa empresa existe, qual que é o nosso propósito. E quando você falar, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira assim, Se eu pedir para você, fala para mim quem é que me ajuda. Eu tenho um sonho aqui, meu sonho é comprar uma ilha com um lugar lá que eu possa pousar meu helicóptero. Então, você me ajuda a comprar essa ilha? Você me ajuda a comprar meu helicóptero? A maioria de vocês vai, cara, tô nem aí pra tua ilha, pro teu helicóptero. Sabe por quê? Porque não é nobre. É algo para mim. O que você ganha se eu tiver uma ilha ou não? Eu nem quero ilha, tá? Tô brincando, é só um exemplo. Mas você não ganha nada com isso. Agora, o contrário, veja bem, por que o Campa todo dia grava vídeos? Por que o Campa todo dia vai lá no canal Campa 365 no Telegram? Se você não tá, entra aqui na minha bio, tem o link, tá? Por que o Campa grava um áudio todo dia? Por que o Campa se dedica para os alunos do Empreendedor Líder? Por que o Campa grava conteúdo lá no curso? Por que o Campa faz evento gratuito? Por que o Campa tem um grupo de mentoria forte lá, que a gente apoia, a gente senta, a gente conversa, que se chama Stratis? Por que eu me dedico tanto pelo Stratis? Não é para eu comprar minha ilha. Não é. Eu me dedico tanto porque eu acredito de verdade que se eu melhorar você, se eu melhorar a tua empresa, aonde eu vou chegar? Guarda aí. E eu acredito de verdade nisso. Que se eu ajudar você a melhorar a tua empresa, você melhora a tua família, você melhora os teus colaboradores, a vida dos teus colaboradores, a vida da família dos teus colaboradores, você melhora a vida dos teus clientes, você melhora o teu bairro, a tua cidade, o teu estado e você melhora o Brasil, cara. Você já injeta dinheiro na economia, já parou para pensar quanto dinheiro na economia você injeta? Os funcionários que você paga, os fornecedores, você injeta muito dinheiro, os impostos. Então eu preciso que você seja uma empresa forte para você me ajudar, porque eu acredito que nós, empresários, temos esse poder de mudar a economia. Agora eu te pergunto, com a ilha você não me ajudava, né? Mas com isso você me ajuda?
Aposto que a maioria de vocês disse sim, ajudo sim. A minha equipe me ajuda com isso. A minha equipe não me ajuda a comprar a minha ilha, mas ela me ajuda com isso. A ilha, se eu quisesse a ilha, pode ser que um dia ela vire consequência desse meu trabalho. Mas não é o alvo, não é o porquê a minha empresa faz o que faz. Saca a diferença? Qual que é a diferença, Campa? Mas Campa, isso que você está falando é filosófico. Total! Mas o ser humano é um ser emocional, é um ser filosófico. Então você tem que dar isso para eles. Desde que seja real, desde que tenha sentido para você. Quando você dá para eles um porquê, algo grandioso, ele bate no peito e diz assim, cara, eu trabalho nessa empresa, olha só. Quando alguém na minha equipe pisa na bola, sabe o que eu pergunto para eles? Fulano, você acha que isso aqui, que você agiu desse jeito, você acha que você está me ajudando a nós transformar o nosso Brasil? O cara olha e baixa a cabeça assim, putz, é verdade, cara, é verdade. Entendeu? Isso dói na alma dele. Cara, isso está fazendo, está prejudicando o nosso país, cara. Isso dói na alma dele. Porque ele está aqui, porque isso para ele é importante. Ele sabe que ele faz parte disso. Então a tua equipe, você quer ter alguém que se comprometa? E eu sei que você vai achar que isso é bobagem, se é a primeira vez que está ouvindo. Eu também achei. É normal, a gente fica atrás de número, a gente acha que é só número. Só pagar bem e pronto, isso é bobagem. Bobagem se você tem uma pessoa fútil trabalhando para você. Bobagem se você é uma pessoa fútil. Se você não é uma pessoa fútil, se você quer gente que vista a camisa da tua empresa, isso não tem nada de bobagem. Isso é muito real. Eu vivo isso em todas as empresas que eu tenho participação e é muito real. Isso faz toda a diferença. Então a primeira coisa é dar à pessoa um propósito, dar para ela um sentido. A segunda coisa é você dar uma responsabilidade para a pessoa. O que é uma responsabilidade? É diferente de eu fazer tarefa. Quando eu dou tarefa, cara, vai lá e produz essa caneca. É uma tarefa. Na cabecinha do teu colaborador isso aí era dele fazer, ele mandou fazer. Então tá. Então se der, deu. Se não der, deu. Se não der, tá tudo bem. Entende? Se não der, vou chegar ao campo, não deu pra fazer, cara. Falta o tempo, faltou material. Então tá. Então vamos correr atrás de material. Deixa eu ligar pro fornecedor. Deixa eu ver por que a máquina quebrou. Entende? Você vai ter que ver isso. Você. Isso passou uma tarefa. Agora, no momento que você deixa claro, fulaninha, tua responsa aqui é você produzir 10 canecas em tanto tempo, nesse padrão de qualidade. Aí o cara chegou pra você, Campa, deu pra fazer 8 aqui porque a máquina quebrou. A responsabilidade da produção é tua. O que você tem que fazer? Entendeu? O que você tem que fazer? Por que você esperou chegar pra me falar? É a tua responsabilidade produzir. Essa é a diferença. Então a responsabilidade precisa estar claro. Outra coisa que tem que estar claro é que você confia nas pessoas. Confia. Mas veja bem, como que você vai confiar? Vou contratar só gente de confiança? Vou sair contratando parente, contratando amigo que são gente de confiança? Negativo. Você vai confiar na tua gestão. Vai confiar nos teus indicadores. Vai confiar no teu processo de treinar. Vai confiar na forma que você gerencia a tua empresa. Isso que você vai confiar. Você não pode ter ninguém que você não confie. Quando eu olho para alguém, cara, eu não confio nesse cara, eu mando embora. Eu não fico discutindo. Se eu não confio, eu mando embora. Agora, confiar, eu não confio em ninguém. Eu confio na gestão. Eu confio nos processos. Eu confio na rotina. E se você quer mesmo que o teu time pegue junto, cara, comece a lançar desafios para ele. Desafio. Nós, seres humanos, a gente gosta de jogar. A gente está sempre jogando, a gente está sempre se desafiando, nós mesmos, buscando coisas diferentes. Então larga isso pro teu time. Bicho, eu sei que 10 tá punk, tá? Mas faz 11. Desafio você a fazer 11. Vamos ver o quanto você é bom. Vamos ver se consegue fazer 11 aí. Desafio. No desafio, a pessoa prova assim quem ela é. Ela prova o seu valor. Ela prova a sua competência. Ela prova que ela é boa. Ela prova que ela pode chegar para você e querer negociar um salário. Entendeu? Sacou a diferença? O desafio faz isso. Agora, óbvio, né? Óbvio. Todas as vezes que você desafia alguém, você tem que mostrar para ela que vale a pena ela cumprir aquele desafio. Por que eu vou fazer mais? A lógica é, o que eu ganho com isso? Se eu te pedir qualquer coisa, rola um coraçãozinho aqui para mim no Insta. Se eu te pedir, curte esse vídeo aqui no YouTube, você vai pensar, cara, mas pra quê? Por que eu vou fazer isso? Entende? O que eu ganho com isso? Não, cara, então, dá um motivo para as pessoas, cara. Dá um desafio e dá um motivo. Cara, eu desafio você a fazer 11. Todo mundo que fizer 11 esse mês,
Todo mundo que fizer 11 canecas esse mês, se todo mundo der conta, eu vou pagar uma janta para vocês, vou pagar uma viagem, vamos reunir aqui, vamos, sei lá. Entende? Ó, no momento que você por 6 meses produzir 11 canecas todos os dias, eu subo você de nível. Você é um produtor de caneca nível 1, você vai ser um nível 2. Ao invés de você ganhar R$ 1.800, você vai ganhar R$ 1.950. Entende? Então, ó, reconhece os bons. Você dá desafio e não reconhecer, só um tapinha nas costas, é a mesma coisa que você falar, não vale a pena você fazer isso. Não vale a pena. Entende? Então precisa ter essas coisas. Vamos revisar. O que tem que ter para comprometer a pessoa? Colaborador. Primeira coisa, contratar dentro da cultura. Contratou a pessoa que fechou com a cultura. Então, se não tem a cultura definida, a primeira coisa é montar a cultura da empresa, né? Montar a cultura da empresa. Vamos lá. Contratou alguém que fecha com a cultura. Vou pensar qual é o motivo que ela tem para estar ali. Ou seja, qual é o propósito da nossa empresa? O propósito da empresa tem que ser o propósito dessa pessoa. Qual é a responsabilidade que eu vou atribuir para ela? O que eu espero dela? Como é que eu vou confiar, mostrar que eu confio nela? Mostrando que eu confio nos meus processos, na minha gestão. Então, se eu não tenho processos de gestão, se eu não tenho indicadores, eu tenho que fazer sistema de casa antes. Vou preparar tudo isso. Organizar os processos da empresa, que não é só um manual, né? O padrão de qualidade, como é que eu vou medir. Isso tudo são os processos. Mostrar isso, treinar essas pessoas para isso. Largar desafios. E, acima de tudo, reconhecer as pessoas que cumprem os desafios. Mas eu quero dar uma aspirina aqui para você, tá? Uma aspirina para você que sofre com as pessoas não entregando resultados aqui, ó. Uma aspirina, por que eu falo aspirina? Porque você está com dor de cabeça há 2, 3 anos, a aspirina não vai resolver o problema, ela vai aliviar a dor. Isso é uma aspirina. Para resolver o problema, você tem que fazer um tratamento. Comparando aqui, o tratamento é o empreendedor líder, é um tratamento completo. Mas a aspirina vai te ajudar você a amenizar, diminui. Está doendo nota 10, vamos fazer doer nota 8 pelo menos. Como que você pode fazer isso? Você começa a pensar, cada uma das pessoinhas que você tem lá, cada colaborador que você tem com você, cada pessoa que trabalha com você, começa a pensar qual é a responsabilidade desse cara. Ou seja, o que eu espero que aconteça? Lembra que eu falei dos números? Qual número você quer que ele entregue para você? É tantos disso, tanto daquilo, em tanto tempo, com tantos dentro desse padrão. Número. Comece a pensar em números. Que números essa pessoa tem que me entregar? Mas, Campa, é a tia do cafezinho, Campa. Como é que eu vou pensar um número para a tia do cafezinho? Número de cafés servidos dentro do padrão que eu mostrei para ela. Número de vezes que ela avisou que está avisando o pó do café, no mínimo 2 dias antes de acabar, para alguém poder comprar o pó de café para não deixar nós sem café. Entende? Então, números, tudo dá para ser medido. Peter Drucker, que é o pai da administração, diz assim, ó, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se não é medido, vai melhorar como? A dizer para a pessoa faz melhor, ela não sabe, nem você sabe. Então, meça. Então, essa é a aspirina aqui dessa live. Pense cada cargo, qual a responsabilidade e qual número você vai pedir se está cobrando essa responsabilidade. E claro, você vai falar para a pessoa, né? Ela não adivinha as coisas, ninguém adivinha. Então fale, chame ela para uma reunião individual, né? Não sei que é uma equipe inteira, tem lá 10 pessoas naquele setor fazendo a mesma coisa. Então reúna a galera. Galera, a partir de hoje a responsabilidade de cada um de vocês vai ser essa aqui. E o número que eu vou olhar se está bom é esse. Então nós vamos acompanhar aqui diariamente nesse número para ver se está bom ou não. Isso, aspirina, essa aqui, tá? Então, pensa nisso a partir de agora, para você começar a ter gente entregando resultados, para você começar a ter uma empresa que é lucrativa, uma empresa sem incêndios e que não depende de você para tudo, que eu chamo de empresa inteligente. Comece a pensar nisso. Qual a responsabilidade? Como que eu vou medir? Quais indicadores que eu vou usar para medir essa responsabilidade? Ok? Como é que é? Dinaura. Bom dia, uma pessoa comprometida, ela se preocupa com o desenvolvimento da empresa, com a saúde da empresa, e tudo que ela faz é com amor e dedicação. Total. Tua responsabilidade é fazer as pessoas na tua empresa entregarem exatamente isso. Exatamente isso. Dedicação. É assim, ó. É o que eu chamo de intraempreendedor. Tá? O que é um intraempreendedor? É uma pessoa que empreende dentro da tua empresa. Isso é o ideal, você ter um intraempreendedor. É aquele cara que está olhando o dia inteiro a rotina dele, mas a gente podia fazer assim.
a gente podia fazer de tal coisa. Dá uma ideia, às vezes vai te dar uma ideia bola fora, né? Uma ideia de jerico, mas está vindo da ideia. Eu prefiro que venha uma ideia bola fora do que não dê ideia nenhuma. Entende? Então se ele der uma ideia de jerico, valorize. Cara, obrigado por você pensar nisso. Show. Obrigado mesmo. A gente vai avaliar sobre isso. Ou então, olha, é uma ideia legal, inclusive eu já pensei isso lá no passado, a gente tentou, não funcionou, mas cara, agradeço de verdade se está comprometido com a gente, se preocupar com isso. Beleza, faz parte. Quais indicadores para prestação de serviço em engenharia? Ó, indicador, cara, é por função, por cargo. Então, quer que eu te ajude? Me coloque o cargo. É o teu engenheiro? É o teu arquiteto? É o teu orçamentista? É o comprador? Qual que é o cargo? Não é empresa. Indicador é por cargo e responsabilidade. Então a lógica, o problema, quem está perguntando aqui é o Dani Ampla. Dani, o grande problema é que as pessoas querem fórmula mágica e não tem fórmula mágica. Eu vou te ensinar o caminho. Eu não gosto de dar o peixe. Se eu te dou o peixe, você mata a fome hoje, amanhã você vem desesperado e se eu não estou aqui para te dar peixe de novo, você passa fome de novo. Então aprende a pescar. Como que se aprende a pescar? Como eu te ensinei agora. Olha lá o cargo. Ah, é o meu arquiteto, tá? É o meu arquiteto. Ou é o engenheiro. O que eu espero dele? É número de projetos no prazo, é projetos dentro do briefing do cliente, é número de projetos que ele documentou lá salvando a pasta, é número de projetos que ele apresentou para o cliente e o cliente gostou, é o tempo de demora, entende? O que você espera? Isso são os indicadores. E isso tem que ficar claro. Então, aprenda, todos vocês que estão aqui, aprenda a construção do caminho, não a fórmula mágica. A fórmula mágica ela não resolve a tua vida. Difus distribuidora. Quando trabalho com gratificação e meta, posso chegar a ponto de não conseguir se a empresa não crescer? Não sei se eu entendi a tua pergunta. Mas assim, ó, meta individual, tá? Meta individual. As pessoas têm que ter as suas metas, com escalonamento, com tudo bonitinho. Gratificação é quando um resultado acontece, um determinado resultado acontece. Se não acontece, não dá. O critério tem que estar claro. Cara, é para todo mundo. Se cada um dos vendedores bater um número X, eu vou dar um prêmio X para todo mundo. Se um não bater, não foi. Entendeu? Se a meta é 100 mil, deu 99, não dá. Não, a meta era 100, mas chegamos perto. Beleza, mas a meta era 100. Perto não é igual. Isso tem que ficar claro. Senão começa a ficar, mas 90 é perto, mas 89 é perto, mas aquela vez 90 deu, dessa vez 89 não, mas tá tão pertinho. Não, é 100. É 100. A partir de 100 tudo está valendo. 99.999 não é 100, tá? Então isso tem que ficar claro. Cara, ótima pergunta, Ingrid. Como comprometer vendedores sem comissão? Vou te dar a resposta. Impossível! Impossível! A gasolina do vendedor é a comissão. Não dê comissão para o teu vendedor, esquece. O cara vai fazer serviço porco. Vai usar tudo que é muleta e não vai te dar resultado. Esquece. Comissão é a gasolina. O teu carro precisa de gasolina, diesel, o álcool para funcionar, o teu vendedor precisa de comissão. Então esquece. Muda isso aí ontem, se quer que os caras se comprometam aí. Tenho tentado organizar minha empresa, ela depende de mim para tudo. Tenho 10 funcionários e não consegui tirar férias há 12 anos. Não sei por onde começar, mas quero muito melhorar. A fórmula mágica o Campa não tem. Mas o Campa tem a Masterclass, Empresa Inteligente, que eu vou fazer dia 11 de abril, se não me falha a memória. Depois da Masterclass eu vou abrir vagas para o empreendedor líder. Aí você pode fazer tudo isso brincando. Em 4 meses você pode ter esse resultado. Tá? Uma fórmula mágica não tem. Não tem para te dar. Não tem. Quando a empresa tem poucos colaboradores, como passar muitas funções. Quer ter gente comprometida na tua empresa? Quem perguntou foi Dani Ampla. Quer ter gente comprometida ou não? Se você quer, esquece. Você não vai passar multifunções. Não vai. Ó, vou te falar a sacada aqui. Ó. Todo o meu conteúdo ele é baseado para empresários que têm mais de 5 pessoas na empresa. Tá? Não sei se você tem mais ou menos. Mas o que acontece? Quando você começa a dar muitas funções, você vai desvirtuando. Peraí, só um pouquinho. Ela me contratou para eu ser vendedor nessa empresa. Agora quer que eu carregue caixa. Agora quer que eu entregue. Agora quer que eu ligue para o cliente para cobrar. Não vai rolar. Eu vou ficar de olho no mercado. Eu gosto de vender. A vida inteira eu fui vendedor. A vida inteira eu fiz curso para ser um vendedor melhor. Agora essa criatura quer que eu vá carregar caixa? Eu vou ficar até arrumar coisa melhor. E uma hora eu vou arrumar.
Eu vou chegar numa empresa que vai dizer você vai ser só vendedor. Aí eu vou perguntar, sério? Eu não vou ter que carregar a caixa? O cara vai dizer, claro que não. Beleza, começo quando? E vai te deixar na mão. Esquece. Não rola. Não rola. As pessoas têm que ter, tem que estar dentro daquela função pelo qual ela foi contratada. Tá? Esse negócio de faz tudo na empresa, eu tenho vários conteúdos assim, lá no Empreendedor Líder a gente massacra sobre isso. O faz tudo é o não faz nada. Esquece. Você nunca vai ter gente comprometida. Comece a pensar funções, tarefas, e comece a pegar gente para essas tarefas. Ah, mas daí não tem serviço para o dia inteiro. Então contrata meio turno, contrata estagiário, contrata freelancer. Mas essa parada de já nos... Porque tem pouco, botar fazer um monte de coisa, é fórmula para dar ruim. Como saber se o candidato é comprometido com a cultura? Primeira coisa, tem que ter a cultura. Segunda coisa, você tem que fazer uma técnica que eu ensino lá no Empreendedor Líder chamada intervista. Tá? Intervista. Aí se entende se ele está dentro da cultura ou não. E mesmo com comissão há 2 meses, deu uma diminuída nas vendas e o vendedor não está batendo meta. Porém, sempre bateu, mas de janeiro para cá as vendas diminuíram. Wanderson, isso é clássico, bicho. Provavelmente você tem uma estratégia de vendas. E a tua estratégia de vendas chama-se estratégia da esperança. Você coloca os caras a vender e fica esperando esperando que as coisas aconteçam. Ai, meu Deus, me ajude que esse mês os vendedores tragam um monte de venda. Ou você chega de manhã cedo, você dá aquela pilhada. Galera, vamos arrasar, vamos fazer o nosso melhor, vamos trazer negócio, você pode, você é poderoso. Aí o cara sai batendo cabeça para e volta no final do dia sem nada. Isso não é estratégia, bicho. Isso não é estratégia. Estratégia é o que é? É você desenhar esse passo a passo. Ó, bicho, todos os dias você vai no mínimo prospectar tantas pessoas, você vai registrar aqui no CRM, a cada X pessoas que você prospectar, a tua taxa de conversão tem que ser essa. Se a taxa de conversão não está acontecendo, o teu processo de vendas, que é aquele processo padrão para todo mundo, que eu treinei você no meu processo padrão, você não está fazendo do jeito certo. Ah, mas eu tô, então me mostra. Vamos lá no cliente e vamos ver. E você vai acompanhar. E isso que tem que acontecer. Agora, deixar solto é fórmula para dar ruim. Fórmula para dar ruim. Contratar freelancer é complicado, né? Não é. Não é complicado, não. Se você faz isso que eu acabei de falar, clareza, responsabilidade, se você compromete ele dando um motivo, não é complicado. Não. Eu tenho vários freelancers que fazem coisas para mim. E funcionam, e entregam. E quando não entregam, eles sabem que o bicho pega. Eles sabem que eles não vão ganhar aquilo que foi combinado. Eles sabem que eu não vou chamar de novo. Eles sabem que muitas coisas ruins vão acontecer na vida dele. Então, quando está claro, quando está desenhado, não é ruim, não. Não é ruim. Desde que bem feito. Então tá. Este era o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Pensa nisso, tá? Tratar gente que bata com a cultura, gente comprometível, gente que você comprometa. Mas acima de tudo, pensa primeiramente, pensa assim, na aspirina que eu acabei de te dar. O que eu espero da pessoa e como que eu vou medir se ela está fazendo isso ou não. Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!